Oi, gente, tudo bom com vocês? Vamos começar mais uma aula de geografia do oitavo ano comigo, professora Ana Isabel, e com a intérprete Silândia. Como eu disse a vocês, nas aulas passadas, né, a gente começou o conteúdo de África e a gente começou a partir da África Dinâmicas da Natureza, que está lá no capítulo 9 do livro de vocês. E agora, eu tinha avisado a vocês que a gente ia voltar para o capítulo 8. A gente segue, né, nesse bimestre, ainda falando sobre África, e a gente agora vai estudar a África, a influência externa. Essa aula eu dividi em duas, né? A gente começa agora falando sobre algumas questões, e na próxima aula a gente vai continuar falando um pouco mais sobre a África na economia globalizada, tá? Então, para a gente começar, vamos falar do neocolonialismo e a descolonização africana. O século XIX e o século XX foram marcados por disputas imperialistas entre os países industrializados por novas fontes de matéria-prima e pela ampliação do mercado mundial, como a gente viu lá no início, quando a gente começou a estudar. As necessidades criadas nessa etapa de desenvolvimento capitalista levaram à partilha do território africano e parte do continente asiático entre as grandes potências europeias e um processo conhecido como neocolonialismo, né? A gente tem aqui a África e impérios coloniais no final do século XIX e início do século XX. Veja, assim como aconteceu aqui no Brasil, né, no continente americano como um todo, o continente africano ele também foi colonizado por potências europeias. Só que quando a gente já estava na nossa fase de independência, né, chegando à nossa independência, na África, eles repartiram novamente, eles coloniaram novamente o território africano, que é o chamado neocolonialismo, a nova colonização. Neo quer dizer novo, a nova colonização do território africano. Então, a África, ela ficou sob o domínio das potências europeias, né, durante vários séculos, né? E aí no fim do século XIX, início do século XX, ela foi repartida novamente, né, sobre as potências, a partir das potências europeias, onde ficou parte com o Reino Unido, como vocês veem aqui, parte com a França, Alemanha, Itália, Bélgica, Portugal e Espanha. Então, o continente africano ele foi caracterizado por ter sido bastante explorado, né? Foram retirados muitos recursos naturais do continente africano. Então, se retirava a matéria-prima, né, para utilizar nas indústrias na Europa e eram trazidos para essas colônias os produtos industrializados para vender. E aí, só lá em meados do século XX e do século XXI é que os países eles começam a se tornar independentes. Isso não foi uma coisa que aconteceu é, por igual, certo? Não foi uma independência homogênea. Foi ao longo dos anos, os países eles foram se tornando independentes. Certo? Vocês veem aqui, ó, antes de 1922, só principalmente o Egito e a África do Sul. E aí a gente tem, nos anos de 1960, boa parte aqui dos países. Aí a gente tem 1961 a 68, 1974 a 77, 1990 a 93 e 2011. A gente tem aqui no o Sudão do Sul em 2011. Então veja como esse processo ele foi um processo demorado, onde os países eles demoraram a ter a sua independência, né? Sem contar que nessa época do imperialismo, né, ao se fazer essa partilha que chama de partilha do continente africano, ao repartir o continente africano, os europeus eles não respeitaram as diversidades da população e existiam grupos étnicos rivais
que tiveram que ficar em um mesmo território. Então, vocês imaginam o quanto de conflito, né, que não existiu e ainda existe, fruto desse neocolonialismo, né, desse imperialismo europeu, onde não foi respeitado as crenças da população, não foi respeitado os grupos que viviam naquelas localidades. Então, apesar de terem obtido sua independência, os países africanos ainda hoje enfrentam sérias dificuldades para manter sua autonomia política e promover a independência econômica e social em relação às ex-metrópoles ou às grandes potências mundiais. Na partilha colonial da África, não foram consideradas nem respeitadas as particularidades das diversas nações africanas. Em alguns casos, essas nações foram totalmente separadas, em outros, foram agrupadas sob uma mesma administração em um Estado-nação europeu. Então, é o que eu tinha falado, né? Ou essa essa partilha da África, nessa partilha, nesse novo colonialismo, não foram respeitadas as diferentes nações que existiam na África. E aí, o reflexo disso é um baixo desenvolvimento socioeconômico da população, né, devido a esses anos de exploração. E isso desencadeou uma série de conflitos entre essas diferentes nações após a independência. E aí esses conflitos eles envolvem as nações rivais, né, que competem por um poder de um território, né, e ou também das nações que foram separadas pelos limites impostos pelas nações europeias. E aí a busca pelo controle dessas áreas territoriais, aonde tem principalmente recursos minerais, como ouro e diamante, e ainda tem terras cultiváveis, são condições que favorecem a continuidade de conflitos, né? E esses conflitos também acontecem, que ainda acontecem, muitos deles há ainda uma participação externa, né, dos países que eram os colonizadores, por exemplo, como os conflitos entre os Hutus e os Tutsis, que são lá da Ruanda, certo? Que era uma antiga colônia da Bélgica, onde a Bélgica ela incentivou uma disputa apoiando, né, um grupo, uma liderança, para que no futuro ou pudesse haver uma aliança comercial entre o grupo que assumisse, né, na Ruanda e a própria Bélgica. E isso deu origem a uma grande guerra civil lá na Ruanda. Inclusive, tem até um filme que retrata isso. O nome do filme é Hotel Ruanda, se vocês puderem assistir. Ele vai exatamente mostrar como foi essa disputa, né? Como uma dessas guerras civis que aconteceu no território africano, lá no país da Ruanda. E aí, buscando melhorar, né, as condições dos países africanos, os governadores dos países, né, os governantes dos países africanos, eles formaram uma frente unida, né, que é chamada a União Africana, e aí eles buscam, né, trazer melhorias, trazer paz e segurança para os seus territórios. E também uma das propostas, né, estabelecidas por essa União Africana é melhorar as condições da população, né, nas situações principalmente dos casos de AIDS, da pobreza, das desigualdades sociais e também a instabilidade política. E aí, para atingir os objetivos, essa organização, né, da União Africana, ela encaminha os acordos estabelecidos pelos estados, né, pelos países africanos, a organismos internacionais, principalmente o FMI, e aos países desenvolvidos, para a obtenção de empréstimos e investimentos
e também para uma ajuda internacional. E aí, assim, alguns países africanos têm recebido ajudas de diferentes países, né? Têm se estreitado relações econômicas para que haja um desenvolvimento. Porém, tem outros países que seguem com um baixo incentivo, né? Não atrai tantos investimentos. A gente vai estar estudando nas próximas aulas alguns países, né? E o que é que acontece com por que a falta de interesse nesse país. E aí, para a gente finalizar, eu trouxe aqui um mapinha, né, que eu encontrei lá no livro de vocês, sobre o mundo, conflitos e tensões no início do século XXI. Então, a gente vê que uma grande concentração, né, de conflitos que ocorre aqui no continente africano, né? Uma área, vocês veem que dentre o mundo inteiro é onde a gente tem mais conflitos, e aqui também na Ásia, né? Porém, a gente vê o continente africano e esses conflitos, principalmente fruto das disputas, né, entre as diversas nações que existem nesse território. Então, pessoal, eu vou ficando por aqui para a aula não ficar tão longa. Na próxima aula, a gente continua falando sobre essas questões da África, tá? E a gente se vê na próxima aula. Tchau e até a próxima.